Bom dia a todos, vamos para mais aqui uma meditação da Bíblia, mais uma reflexão. Eu espero que você esteja bem, eu espero que Deus ele possa suprir na sua vida todas as suas e as minhas dificuldades. Eu tenho certeza que Deus está com você nessa manhã, nesse dia, e todo dia é dia de se entregar a Jesus, de entregar as nossas orações, as nossas súplicas. Hoje vamos pedir para o Senhor entendimento, discernimento. E eu vou mostrar para você na Bíblia. Não tenha medo, vou mostrar para você alguns versículos aqui do Apocalipse. O Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo para a sua vida. E você vai entender hoje e por que nós não temos algumas espíritos de discernimento, de entendimento, porque a gente não pede. Tiago diz que quem não tem sabedoria, peça ao Senhor, peça entendimento e Ele vai dar. Vou fazer uma oração e nós vamos entender hoje. A gente vai clamar ao Senhor por esses espíritos que o Senhor nos concede. Quando eu digo espíritos, eu não estou falando de uma alma penada, não. Eu não estou falando de um Gasparzinho que voa, não. Eu estou falando para você de sabedoria, de entendimento, discernimento, coisas que só Jesus pode dar para você. Espírito de discernimento, espírito de discernir. Entendeu? Vamos juntos, vamos fazer uma breve oração e a gente vai entender o que significa esse 7 espíritos do Apocalipse. 7 espíritos do Apocalipse. O que representa? Eu sei que o assunto é amplo, eu sei que o assunto é vasto. Eu sei que podem acontecer muitas críticas. Mas Deus, Ele vai abrir a sua mente e a minha para entender o que o Espírito Santo está falando para mim e para você. Olha o que diz. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, Pai, nos ajude a entender o que o Senhor quer falar. O Espírito Santo possa ser o nosso professor, o nosso diretor da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Diz assim: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia Menor, né? A graça e a paz e vós outros da parte daquele que é e que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Então esses 7 espíritos se encontram diante do trono de Deus. Agora Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Apocalipse 3, versículo 1. Aqui está falando da igreja de Sardes. Então esses 7 espíritos anda nas igrejas, aonde aqui que Deus está falando. Tem a igreja de Sardes, a igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Então esse Espírito do Senhor, ele anda entre as igrejas, entre seu povo, e você é o povo do Senhor. Você tem que crer nisso. Porque se nós não cremos que nós somos o povo do Senhor, quem vai crer para você? Quem vai acreditar para você? Vamos lá? Apocalipse capítulo 3, versículo 1. O anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aqueles que têm os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras e que tens nome de que vives e está morto. Então aqui o Espírito de Deus e as 7 estrelas. Mais uma vez, esses 7 Espíritos. A gente vai entender o que significa isso. Fica aqui até o final. Vamos lá? Agora Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Diz assim: do trono, pega aqui a visão, do trono saem relâmpagos, vozes, trovões. Diante do trono
ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos do Senhor. Vamos ler de novo esse versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que saem os 7 Espíritos de Deus. Agora, o capítulo 5 vai ampliar a nossa visão e depois a gente vai lá para Isaías. Porque a Bíblia, a gente se estuda a Bíblia um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. É assim que se estuda a Bíblia. Vamos lá? Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, esses 7 Espíritos de Deus apresenta muito aqui nessas igrejas de Deus, né? Nessas igrejas onde foram direcionadas as cartas aqui do Apocalipse, que cada igreja dessa representa cada período da história do povo de Deus. E Deus está no meio de todas elas. E o que Ele quer falar para mim sobre esses 7 Espíritos, o que significa? Vamos lá para Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11 vai trazer a luz para mim o que significa, vai trazer a luz para você o que significa esses 7 Espíritos. E que a gente não clama para ter isso. É por isso que a gente talvez falha na nossa vida em algumas áreas. Olha o que diz. Isaías capítulo 11, verso 1. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Do trono, lembra do trono lá em Apocalipse? Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Aqui está falando de Jesus. É esse que anda no meio das igrejas. É esse Jesus que conduz a sua e a minha vida. Lá do Apocalipse dos 7 Espíritos, está falando aqui de Jesus. Ele tem o quê? O que ele tem? O que a gente pode pedir para Jesus? Olha o que a gente pode pedir para Jesus também. Tantas coisas. Mas isso é importante, olha. Verso 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. 1. Ele tem o Espírito do Senhor. 2. Espírito de sabedoria. 3. Espírito de entendimento. 4. Espírito de conhecimento. Aqui o 5. O temor do Senhor. São 7. O Espírito do Senhor, sabedoria, de entendimento, espírito de conselho, espírito de fortaleza. 5. Espírito de conhecimento e o temor do Senhor. Deus tem esses entendimentos. Jesus tem todos esses atributos, esses 7 Espíritos que a gente pode pedir para Ele. Pedir. Vou repetir para você o que você pode pedir hoje para Jesus. Vamos lá? O Espírito do Senhor. Espírito do Senhor, ajuda, Senhor. Número 2, o Espírito de sabedoria. Que vale, né? Quanto vale a sabedoria? Não tem preço a sabedoria. Talvez eu e você, talvez não, isso é certeza. A gente resolveria grandes conflitos por ter sabedoria. A gente não tem sabedoria. Lá em Tiago fala, quem não tem sabedoria, peça ao Senhor. 2. A gente viu aqui 2, agora a gente vai para o 3. O espírito de entendimento. Nós não temos entendimento. Verso aqui o 4, no número 4. O espírito de conselho. Nós não sabemos dar conselhos. Espírito de conselho. Espírito de
fortaleza, o espírito do conhecimento e o temor do Senhor. Olha quantas riquezas eu e você pode pedir para o Senhor. Isso com certeza vai mudar a sua caminhada cristã hoje. Peça ao Senhor tudo isso e um pouco mais. E Ele vai te dar. Eu creio que Ele dá. Se a gente não pede, Deus quer escutar a nossa voz. Deus, Ele quer nos ajudar para essa caminhada até chegar à nossa Canaã celestial. Porque esse mundo já está provado, né, que o mal não presta. Já foi provado. Que Deus nos abençoe. Vamos juntos orar? Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado entendimento e discernimento, Pai. Nos ajude para ter esses 7 Espíritos do Senhor, Pai, onde nós vimos aqui na Sua palavra que é só bênção para nos dar, Pai. Nos ajude a entender, a compreender, em nome de Jesus, amém. O Senhor é a nossa força e é a nossa fortaleza, nosso entendimento, Ele é o nosso porto seguro. Que Deus nos abençoe.